Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos terminar nosso capítulo de história, terminar a apostila definitivamente, é a última parte da matéria que tá faltando pra gente. Vamos lá na apostila, página 50, pra gente poder finalizar então o nosso conteúdo de história, que é a respeito dos povos que habitavam o Brasil. Logo para a gente iniciar aí na página 50, nós estamos vendo a ilustração do que seria uma tribo indígena, né? Você pode ver que aqui nós temos as casas, né? As construções indígenas. Eles sempre faziam em forma de círculo ou semicírculo. Nesse terreiro aqui no meio, eles faziam rituais, danças, festejos, e ao entorno das moradias, eles sempre faziam essa espécie de cerca de bambu ou de madeira, até para proteger também de ataques de outras tribos ou também de animais selvagens que pudessem rondar a aldeia à noite, tá? Vamos grifar alguns trechinhos importantes aí na página 50. Tribos são agrupamentos de pessoas que, em geral, falam a mesma língua e possivelmente descendem de ancestrais comuns. Em alguns casos, formam um único agrupamento, denominado de aldeia. As tribos indígenas, quando muito grandes, podiam ser divididas em várias aldeias, compostas de habitações diferentes, organizadas em círculos, existindo ou não uma construção central que seria utilizada para reuniões dos membros da aldeia. Essas casas também, elas são casas coletivas. Várias famílias viviam dentro dessa mesma construção, tá? Não é uma casa para cada família indígena, não. Parágrafo de baixo. As folhas de palmeira eram um dos materiais utilizados na construção das habitações indígenas. Aqui embaixo nós temos um quadrado verde, você pode fazer um xizão que nós não vamos ler. Vamos para a página 51, que fala para a gente agora um pouco sobre a cultura indígena. Alguns grupos indígenas criavam artefatos de cerâmica, como os tapajós, produtores de cerâmica. Santarém e as comunidades indígenas da ilha de Marajó, que confeccionavam a famosa cerâmica marajoara. Os recipientes produzidos eram utilizados para armazenamento da caça, cozimento e alimentos. Então, essas tribos confeccionavam vasos, objetos de cerâmica, onde ali eles armazenavam água, comida, sementes. Mais para baixo. Outra prática indígena bastante comum era a confecção de máscaras com cascas de árvores, cerâmicas ou peles de animais, principalmente os povos Tucano e Bacairi. Então aqui a gente vê a ilustração dessas máscaras, elas eram muito usadas em rituais, em festas. Mais para baixo um pouquinho. A pintura corporal também era uma constante na cultura indígena. Cabia às mulheres a preparação da tinta, geralmente vermelha, branca ou preta, extraída de sementes como urucum, folhas de crajiru, além de girimum, argila e carvão. Então eles pintavam também a pele com esses materiais que eles retiravam da própria natureza. Os indígenas compunham músicas com instrumentos criados com casco de tartaruga, ossos e madeira. Aqui você vê essa obra aí de arte e alguns indígenas usando uma espécie de chocalho, parece que é isso. Virando a folha, página 52. As crenças e a guerra. De maneira geral, os indígenas acreditavam no equilíbrio dos elementos da natureza, o sol, a lua, a chuva, as plantas e animais. Na natureza, existiriam espíritos para intervir tanto nos fenômenos quanto na vida das pessoas. Então você percebe aí que os indígenas têm uma crença politeísta, eles adoram vários deuses, principalmente elementos da natureza, e esses deuses interferiam diretamente na vida deles, tá? As migrações eram constantes entre os indígenas, principalmente entre os tupis. Eles migravam constantemente porque eles não tinham moradia fixa. Então estavam sempre habitando um lugar, na hora que os recursos naturais se esgotavam, eles iam para outros. Então eles estavam praticando essas migrações constantemente. Na página 52 tem uma pesquisa, você pode fazer um xizão que eu não vou cobrar isso, tá, gente? E agora vamos mais para baixo.
A guerra fazia parte da cultura indígena e era um importante definidor da identidade do grupo. As guerras não eram provocadas apenas por disputas materiais ou por terra, mas muitas vezes eles visavam a vingança de um membro do grupo. Assim, eram motivadas por conflitos anteriores com grupos considerados inimigos. Os tupinambás frequentemente capturavam ainda vivos os melhores guerreiros para os rituais antropofágicos. Então, como que está relacionado à guerra, então, dessas tribos indígenas? Às vezes acontecia guerras por disputa de território, por algumas riquezas naturais, mas, na verdade, a maior parte das guerras indígenas eram guerras de tradição, ou seja, tribos que já eram rivais há muito tempo, mesmo que os membros que tinham comprado aquela briga já tivessem morrido, mas as novas gerações honravam aquele antepassado, mesmo se ele já tivesse morto. Então essas disputas, essas rivalidades entre as tribos perpetuavam. E o que era muito comum é existir tribos que praticavam a antropofagia. O que significa isso? Duas tribos estão guerreando uma contra a outra. A tribo perdedora, acabava servindo alguns corpos de guerreiros para a tribo vencedora. Sim, a tribo vencedora se alimentava da carne de vários guerreiros mortos. Não é para matar a fome em si, é um ritual. A tribo vencedora acreditava que se eles comessem partes dos corpos daqueles guerreiros, eles iriam estar incorporando a bravura, a esperteza, a agilidade, todas as qualidades daquele guerreiro que havia morrido. Esse ritual não era praticado por todas as tribos indígenas, mas muitas sim praticavam esse ritual que é chamado de antropofagia. Muitas pessoas chamam esse ritual de canibalismo, mas não é correto. Por quê? O canibalismo é o consumo de carne humana com o intuito de matar a fome. A antropofagia é um ritual que faz parte da crença indígena. Vou te dar um exemplo de antropofagia. Há algumas décadas atrás, teve um acidente na Cordilheira dos Andes em que um avião caiu, vários membros da tripulação morreram e os sobreviventes ficaram ali por dias esperando o resgate. Era um local de difícil acesso, próximo à cordilheira, foi difícil encontrar a localização exata em que o avião havia caído e os sobreviventes estavam ali sem suprimento nenhum. Não tinha tanta água disponível, não tinha comida. À medida que os dias foram avançando, a situação daqueles sobreviventes foi ficando muito precária. Qual foi a alternativa que muitos deles encontraram? Comer a carne de alguns membros daquele avião que havia morrido no acidente. Isso é canibalismo. Eles estão consumindo a carne humana por uma questão de sobrevivência. Esse tipo de prática que as tribos indígenas possuíam era um ritual relacionado com a guerra. Então tem que ter muito cuidado quando você vai usar a expressão antropofagia ou quando você vai usar a expressão canibalismo. Tudo bem? Bom, virando a folha, na página 53 nós temos aí uma aba escrito outras histórias. Pode fazer um xizão na página toda que nós não vamos fazer isso aí. E eu vou marcar aqui agora na caixa de descrição para você fazer o exercício da página 54 e nós finalizamos mais uma apostila. Estamos a caminho aí do fim de mais um bimestre. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.